Na hipótese da pesquisa se referir aos cargos de prefeito e vice-prefeito ou vereador e envolver mais de um município, a entidade deverá realizar sempre o registro para cada município abrangido. Isso também é um detalhe importante. Às vezes em municípios pequenos, e eu já vi acontecer isso, se faz uma pesquisa envolvendo 3, 4 municípios. Não dá, né? Eu vou ter que realizar um registro para cada município abrangido. Tá? E na contagem do prazo não devem ser consideradas as datas do registro, né? Ou seja, eu registrei a pesquisa num dia e o da divulgação, de modo que entre eles transcorra integralmente os 5 dias. Tá certo? Então, detalhe importante, esta resolução 23.600, é a resolução que regra as pesquisas eleitorais e nós devemos segui-la, tá? Para nós não termos nenhum problema. Pode sair uma nova resolução, pode acontecer alguma modificação? Sim, pode. Por isso que no direito eleitoral a gente tem que ter o máximo cuidado, porque nós temos uma legislação modificando-se de tempos em tempos, muitas vezes até no próprio transcorrer da eleição, a partir de um entendimento que o Tribunal Superior Eleitoral vá ter num determinado momento, né? Ou os próprios TREs, né? Os Tribunais Regionais Eleitorais. Tá certo? Então, a partir das publicações dos editais de registros de candidatos, né, os nomes de todos os candidatos cujo registro tenha sido requerido deverá constar da lista apresentada aos entrevistados durante a realização das pesquisas. Isso é um detalhe importante. Então, a partir do momento que eu tenho o registro de todos os candidatos, lá no questionário da minha pesquisa deve estar presente todos os candidatos. Se não estiverem presentes todos os candidatos, esta pesquisa poderá ser anulada, né? Será passível de anulação ou, muitas vezes, depois que já aconteceu, né, a própria pesquisa, ser imputada alguma espécie de multa. Mas você pode estar perguntando o seguinte, tá, mas se o candidato cujo registro foi indeferido, foi cancelado ou não conhecido somente, o que acontece? Bom, nesse caso, ele poderá ser excluído da lista a que se refere, então, o artigo 3º, quando cessado, então, a condição subjúdice dele, né, na forma estipulada pela própria resolução do tribunal. Cessada essa condição, isso está lá no parágrafo 2º, a coleta de dados, seu prosseguimento não será impedido, porém deverão ser feitas eventuais ressalvas. Tá certo? Então, esse registro de pesquisa, ele é feito, né, obrigatoriamente pela internet, por meio daquilo que a gente chama de PSQL, né, disponível nos sítios eletrônicos dos tribunais eleitorais. Para isso, as entidades e as empresas deverão obrigatoriamente cadastrarem-se nesse sistema para poder participar e registrar, então, estas pesquisas, tá bem? Então, as pesquisas, elas precisam ser registradas, não esqueçam disso. Toda e qualquer pesquisa, quando ela é publicada no jornal, vai aparecer lá no final, número de registro da pesquisa, né? Quem é que está contratando a pesquisa, qual é o plano amostral, 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, né? São detalhes importantes, por quê? Porque muitas vezes uma pesquisa que foi mal feita, ela pode prejudicar a sua candidatura. E aí, ela está prejudicando a sua candidatura, o que você vai fazer? Você vai permitir que essa pesquisa continue sendo divulgada? Não, você vai pegar e vai, de alguma forma, tentar anular essa pesquisa ou tirar essa pesquisa de circulação. A gente não deve ter pruridos em relação a ingressar com representações eleitorais. Como também a gente não deve, por si só, desconfiar das pesquisas. Existem pesquisas que são sérias, pesquisas que são bem feitas. A pesquisa, ela é um retrato do momento. Muitas vezes não é mais o retrato
de quando ela foi divulgada, porque vocês viram, do registro até a publicação tem que ter 5 dias. Quer dizer, então é o retrato que eu tenho no momento da coleta de dados, né? Ou seja, vamos supor que eu fiz a coleta de dados em 1º e 2 de agosto e publiquei a pesquisa no dia 10 de agosto, no dia 11 de agosto. Não, aquela pesquisa ela está sendo divulgada ali no dia 10 de agosto, no dia 11 de agosto, no dia 12 de agosto. Mas ela retrata o momento da coleta. Ela retrata o passado. Ela retrata os dias 1º e 2. Então o candidato ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. Até porque, principalmente lá no final do processo eleitoral, lá no finzinho, quando nós estamos, né, quase chegando lá no dia 15 de novembro, as coisas mudam muito rapidamente na cabeça do eleitor. O eleitor ele tende a se preocupar com as eleições muito perto das eleições. Então nós sempre vamos ter muitas pessoas, digamos assim, que estão indecisas, muitas pessoas que não estão acompanhando o processo eleitoral e que lá pelas tantas, quando vai iniciar lá o mês de novembro e tal, o pessoal começa a discutir, ganha fulano, ganha Beltrano, e a pessoa começa a se dar conta, pô, daqui uns dias eu tenho que ir lá votar. Então, a partir daí, essas pessoas começam a se preocupar com o processo eleitoral. Por isso que muda com uma velocidade muito grande, muitas vezes, aquilo que a gente tinha nas pesquisas. E aí as pessoas costumam apontar, viu só, a pesquisa tal errou, né? A pesquisa tal acertou. Mas, veja, a pesquisa ela não é uma previsão. A pesquisa é um retrato do momento em que ela foi feita. Por isso que é importante para você, candidato, muitas vezes, ter a sua própria pesquisa. Claro que muitas vezes você não tem recurso para contratar um instituto de pesquisa, registrar uma pesquisa, mas você pode usar esses critérios para fazer uma pesquisa interna e tentar entender como é que o seu eleitor está pensando. Porque isso é fundamental no momento em que você vai pedir o voto. O que o eleitor pensa de você, o que o eleitor quer de um vereador, o que o eleitor quer de um prefeito. E isso eu vou saber não conversando com meu vizinho, conversando com meu irmão ou conversando com a minha família. Isso eu preciso entender do ponto de vista global, do ponto de vista da população que de alguma forma está apta a votar naquela eleição. Então, isso é um detalhe extremamente importante, é um detalhe que a gente tem que cuidar muito. Tá? E lembrando, nós estamos falando da resolução 23.600, que regra, então, as chamadas pesquisas eleitorais. Tá bem? Uma outra coisa importante é a questão da divulgação dos resultados de pesquisas, né? E elas serão sempre obrigatoriamente informados nesta pesquisa, e eu já falei isso, o período de realização da coleta, a margem de erro, o nível de confiança, número de entrevistas, nome e identidade e o número de registro das pesquisas. Aquelas pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que respeitado o prazo de 5 dias previstos no artigo 2º e a menção às informações previstas, então, lá no artigo 10. Tá bem? Então, sobre as pesquisas eleitorais, né, claro, nós temos muito mais coisas na resolução, muito mais coisas na própria legislação. Mas, como eu sempre digo, este não é um curso para formar advogados eleitoralistas. Esse é um curso destinado a dirigentes partidários, é um curso destinado ao pré-candidato a vereador, ao candidato a vereador, ao pré-candidato a prefeito, ao candidato a prefeito, ao pré-candidato a vice, ao candidato a vice, para ele entender um pouquinho, né, por cima este mecanismo, até para muitas vezes chegar e saber o que perguntar para o seu assessor jurídico. É fundamental que você, na campanha,
possa ter um assessor jurídico cuidando destas coisas todas para você. Porque não dá tempo para a gente pensar campanha, fazer campanha, pedir voto e, além disso, ficar cuidando de todas essas questões eleitorais. Quem já participou de uma eleição, ou como no meu caso, que já participei de uma eleição e também já participei da eleição como advogado, eu tenho convicção no que eu vou dizer para vocês, né? Existem situações em que as eleições elas acabam sendo decididas lá nos tribunais. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não adianta eu chegar lá no final e ter voto suficiente para me eleger vereador e logo depois eu ter o meu mandato cassado ou eu ter a minha eleição impugnada em razão de algum erro que aconteceu durante o processo. E que é fácil da gente cometer esse erro, até porque muitas vezes são erros involuntários que nós cometemos e todos nós cometemos inúmeros erros involuntários, né? Seja numa campanha, seja numa sala de aula, né? Seja num vídeo, às vezes nós cometemos erros involuntários. O grande problema é que numa eleição esses erros involuntários, né? Esses ilícitos, digamos assim, muitas vezes sem nenhum dolo, eles vão fazer com que eu lá no final possa não estar investido no meu cargo ou naquele cargo que eu disputei. Isso é comum, é normal, é usual, a gente percebe todos os dias, né? Muitas vezes lá no terceiro ano, já lá no quarto ano de mandato, o sujeito perdendo o cargo em função de uma discussão que nós tivemos no âmbito eleitoral lá atrás, né? Lá no transcorrer da eleição. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Uma outra coisa importante, a divulgação de pesquisa fraudulenta, ela constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor que varia, né, de acordo com a resolução, de R$ 53.205 a R$ 106.410, né? E o não cumprimento do disposto na Lei 9.504, lá no seu artigo 34, a prática de qualquer ato que vise retardar, impedir, né, ou dificultar a ação fiscalizadora de partidos políticos, ela também constitui crime e vai gerar uma multa que varia de R$ 10.641 a uma multa de R$ 21.282. A comprovação dessas irregularidades nos dados publicados sujeita os responsáveis às penas mencionadas na lei, né? E pelos crimes definidos nesses artigos, pode ser responsabilizado penalmente os representantes legais da empresa ou entidades de pesquisa. Lá no final da resolução nós temos as chamadas disposições finais, né? E lá nós vamos ter o seguinte, lá no artigo 21 vai dizer o seguinte: os responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social, que pode ser um jornal, uma rádio, uma televisão, poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa. Então, saiu uma pesquisa num determinado órgão, eu veiculo em outro órgão, esse órgão que está veiculando uma pesquisa que não foi registrada também vai incorrer nestas sanções. E as penalidades previstas na resolução 23.600, elas não impedem a propositura de ações eleitorais ou de outras ações cabíveis nos foros competentes. Então, de pesquisa eleitoral, muito rapidamente, é isso. É mais para vocês terem atenção à questão das pesquisas e lembrarem sempre, pesquisa eleitoral precisa ter registro. Pesquisa eleitoral, ela tem método. Pesquisa eleitoral, ela cumpre com as regras previstas no direito eleitoral.
Aquilo que não cumpre isso não é uma pesquisa eleitoral e é passível de punição. Até a nossa próxima aula.